queria convidar todos aqueles que nos veem e que nos ouvem durante este período da Quaresma à Páscoa a visitarem Guimarães, a desfrutarem do nosso património, da nossa oferta cultural, mas também da nossa gastronomia e dos nossos vinhos com os fins de semana gastronómicos, provando o melhor que tem de Guimarães e procurando visitar Guimarães durante esta altura e com a certeza que ficará com vontade de voltar. O Salão Nobre das Oficinas de São José recebeu, esta terça-feira, a apresentação do programa da Quaresma à Páscoa, que decorre de 4 a 20 de abril em vários espaços de Guimarães. A iniciativa, promovida pelo município, integra celebrações religiosas, eventos culturais e gastronomia tradicional, reforçando a cidade como destino de referência para este período. Maria de Lourdes Rufino, diretora do Museu Alberto Sampaio, um dos parceiros do programa, destacou o tempo de juntar a fé e a arte, dando destaque a um património riquíssimo. Bem, em primeiro lugar, o museu já desde sempre que estabelece esta relação com todas as paróquias da cidade. Por isso isto, de alguma maneira, dá continuidade a um projeto e reforça um olhar muito particular num tempo que é de pausa, que é de interioridade, que é até de um certo retirar da vida, do cotidiano e da correria diária que todos nós sentimos, para também entrar num outro ritmo. Por isso, esta preparação de todo este programa também é para o museu entrar num outro ritmo. Depois, num esforço também, não é, em conjunto, porque isto não seria possível se não fosse nesta adesão enorme de todas as paróquias a este projeto, irmandades e confrarias, de pormos um olhar mais atento nesta relação entre a religião, entre a fé, num tempo muito particular para a Igreja, um tempo de esperança, com a criação artística. Por isso, e desta criação, estava há bocado a dizer, esta relação entre a música e a arte mais tradicional da pintura, da escultura, do têxtil, dos paramentos, de alguma maneira pormos um olhar de conhecimento, de divulgação, mas também de perceber até da necessidade muitas vezes de preservar este património, de pormos a população numa relação direta, porque aquela frase que todos nós dizemos permanentemente, que só preservamos, que só cuidamos daquilo que amamos, mas é absolutamente verdade. Se nós não damos a conhecer, se nós não pomos isto numa relação direta com o público, jamais será possível, não é, depois virmos muito preocupados falar dos valores da preservação e do cuidar do nosso património. Por isso é um bocado nesta relação e trazer também uma dimensão religiosa a esta produção artística, que muitas vezes não acontece. Estamos tão habituados, e particularmente nos museus, a olhar para esta relação de arte, que nos esquecemos que há um enorme sentido religioso e de fé por trás de todas estas encomendas. E a Quaresma é, por excelência, este momento de olhar através da fé estas manifestações artísticas. O Festival Internacional de Música Religiosa traz até Guimarães alguns dos nomes mais destacados do panorama nacional e internacional da música erudita, com uma programação que contribuirá para um clima de profundidade espiritual, segundo o diretor artístico do festival, César Viana. É música religiosa e ao longo da história da humanidade a música religiosa sempre foi composta pelos melhores compositores, porque justamente a Igreja preocupava-se em encontrar os melhores compositores de todos os países para compor essa música, para dignificar, digamos assim, as celebrações, particularmente na época de Semana Santa, que é uma época tão especial. É uma música de grande qualidade, é música erudita, que não é música que as pessoas ouvem todos os dias, do mesmo modo que não vamos a um restaurante Michelin todos os dias, ou seja, tal como há fast food, também há música de consumo rápido e há música de uma enorme erudição, de uma enorme qualidade, que só em contextos especiais conseguimos reunir as condições para poder apresentar na melhor forma. Este festival é uma oportunidade para juntar essas duas dimensões, música, que tem essa qualidade absolutamente extraordinária, que é difícil encontrar as condições ideais para apresentar, e aqui é possível, devido a toda esta organização, mas por outro lado, é também uma música que do ponto de vista religioso se adequa perfeitamente a esta época, e por isso penso que é realmente uma oportunidade única, e não é muito frequente ver um festival com estas características, de uma forma tão marcadamente ligado à Semana Santa e com uma qualidade tão marcadamente alta e erudita. E traz até Guimarães grandes nomes da música erudita. Absolutamente. Trazemos grandes nomes da música erudita internacional, os melhores nomes da música erudita portuguesa, que fazem música, que têm, enfim,
cuja atividade possa ter a ver com música religiosa, evidentemente, e também todas as forças vivas de Guimarães. Guimarães é uma cidade com muita música, com instituições musicais, tanto profissionais como amadoras, de grande qualidade, e o festival tenta abarcar tudo isso numa perspectiva que afinal é de serviço público. A programação inclui exposições, procissões, o Festival Internacional de Música Religiosa e um fim de semana gastronómico, mobilizando espaços como igrejas, museus e restaurantes locais. Segundo Paulo Lopes Silva, vereador da Cultura, o evento fortalece a identidade de Guimarães, aliando cultura e dinamização económica. Desta altura da Páscoa tem-se afirmado cada vez mais como um dos períodos do ano onde o turismo de Guimarães mais cresce, ou seja, um dos momentos importantes também do ponto de vista turístico para Guimarães. Tem funcionado, principalmente desde a retoma pós-Covid, quase como o arranque do verão, portanto os números começam a aumentar nesta altura do ano e prolongam-se até cerca de meados de outubro, e este é sempre um fim de semana importante, especialmente porque este setor vem de um período de maior dificuldade, no fundo, ou de menor procura, e esta é uma altura também de dar aqui uma energia para preparar também os momentos mais altos do ano. O facto de estarmos, no fundo, a fazer este programa de forma conjunta e de forma articulada é precisamente para pensarmos nessa experiência diferenciadora para quem nos visita, mas também para os vimaranenses, juntando aqui esta dimensão do Festival Internacional de Música Religiosa, que está absolutamente afirmado do ponto de vista do calendário internacional da música religiosa. Eu falava há pouco com o diretor artístico César Viana, que nos diz claramente que alguns dos solistas que hoje procuram vir ao festival já é por experiências anteriores de outros solistas internacionais que cá atuaram, e portanto começa a ter verdadeiramente essa afirmação, e nós estamos muito satisfeitos com esse cariz internacional, mas juntando-lhe também sempre a ligação com o território, com a nossa Orquestra de Guimarães, com o Quarteto de Cordas de Guimarães e também com a dimensão mais amadora dos coros, dos grupos corais amadores do Concelho de Guimarães, que fazem sempre parte deste programa. Tudo isto ligado com a parte patrimonial, com a parte religiosa, com as igrejas do nosso concelho, que são, por excelência, os melhores locais para a apresentação deste tipo de programa. É certo que alguns destes programas muitas vezes tendem a ir para as salas mais convencionais, como o Teatro Jordão, o Centro Cultural Vila Flor, mas esta é a altura do ano em que os apresentamos também no local para os quais eles foram escritos, porque durante muitos anos estas encomendas foram feitas precisamente para serem apresentadas nestes espaços religiosos. Toda esta conjugação de esforços depois com os fins de semana gastronómicos, a intenção é, no fundo, quem venha visitar Guimarães perceba que Guimarães é um polo cultural por excelência, um local com um património vastíssimo, quer religioso, quer não religioso, mas um grande património cultural que tem também neste território, uma oferta cultural muito vasta, e depois também do ponto de vista dos nossos vinhos, da nossa gastronomia, provarem o melhor que tem de Guimarães e irem daqui com vontade de voltarem, e portanto esta é uma altura também de apostar muito do ponto de vista turístico. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas.